o meu céu. Para o meu céu. Nossa luz é para brilhar. Para brilhar. Nossa luz é para brilhar. Quanta luz vem do nosso céu. Quanta luz sai do nosso céu. Quanto amor vem do nosso céu. Alegria do céu sobe ao céu. 21h36. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. 'Muito boa noite, querido ouvinte, querido internauta da nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade. Que alegria poder estar aqui nesta segunda-feira com você aí do outro lado, acompanhando com a gente mais uma edição do Pinga Fogo. Isso, Rubens, agora sim. Muito boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite a Sâmia, ao Jorge. É com alegria, né, que a gente está aqui para somar com o Pinga Fogo. Muito bem. Seja bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo, Sâmia. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite, Elahá, que ainda não estou vendo aqui. E boa noite a todos os irmãos que estão conosco. É uma alegria podermos estar aqui novamente nesse Pinga Fogo. Agora apareceu, só estava seu nome. Eu já posso falar? Meu boa noite é simples. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite, Sâmia. Hoje eu estou triplamente feliz. Primeiro porque eu estou em casa. Graças a Deus voltei. Estou aqui com a Sâmia. Isso é a maior das alegrias. Então estou muito, muito, muito feliz porque estou aqui, estou com ela, estou feliz. Segundo, troquei a câmera do meu notebook. Estava muito feia, estava horrível. E agora eu até me vejo, eu até consigo me enxergar.
estava muito ruim. Eu estava usando um notebook do computador bem ruim, aí eu resolvi derrubar o computador da cama, aí ele piorou, aí eu tive que botar uma outra câmera mesmo nele. Voltei para o original. E a terceira razão pela qual eu estou muito feliz hoje é porque eu estou me curando de uma virose que quase que me leva para o túmulo. Cheguei até a receber uma visita dos espíritos em nome de Bezerra de Menezes, quiseram saber como é que eu estava, se estava tudo pronto, já tinha feito a mala. Mas eu passei uns dias aí bem ruinzinho, com febre, me sentindo mal. Agora eu estou perfeitamente, poderosamente habilitado, graças a Sâmia. Estou novamente ativo. Maravilha. Então, uma boa noite para todos e uma boa noite muito especial para o pessoal do interior de Santa Catarina. Eu estive em Balneário Camboriú, estive em Itajaí. Meu Deus, foi tanta gente que mandou tanta notícia para vocês, mas tanta gente, tanta gente. Meu Deus, tantas pessoas. Eduardo, Silvana, meu Deus, Jerusa, Dinha. Dinha tem quase a minha idade, quase a minha idade. E Dinha disse assim, você não sabe o quanto que você me ajuda. Aí eu disse, por quê? O que eu fiz de diferente? Ela disse, meu filho, eu era de colégio de freira, eu não entendia nada de coisa nenhuma. Quando eu comecei a entender espiritismo, meu Deus, a minha vida mudou completamente. Então, poxa, quero mandar um abraço para a Dinha, mandar um abraço para todo o pessoal de Itajaí, de Balneário Camboriú, e dizer que eu fiquei muito satisfeito de estar este final de semana lá. Ainda não estava 100% bom, mas estava me recuperando. Agora eu estou bem melhor, mas já deu para a gente poder fazer um trabalho melhor. Então, uma boa noite para todo mundo, boa noite aos companheiros do chat e sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pinga Fogo. Muito bem, vamos então, porque o programa hoje promete muita coisa bacana, elevar o nosso pensamento até Jesus, a quem nós agradecemos a oportunidade da tarefa, ao mesmo tempo que suplicamos o amparo, a proteção para esse trabalho que vai ser realizado. Que tanto o Jorge quanto a Sâmia possam ser os teus instrumentos, Senhor, ajudando no esclarecimento, no entendimento, bem como naquela palavra amiga, consoladora, dessa tua mensagem que nos ajuda a caminhar. E certos de que tu estás conosco, que vela o trabalho, em teu nome nós iniciamos a edição de número 264 do Pinga Fogo, neste dia 2 de junho de 2025. Muito, muito obrigado, Senhor. Sabe o que você preparou para a gente hoje? Rubens, hoje eu trouxe um poema dedicado aos trabalhadores voluntários da Seara Espírita e a outros trabalhadores, né, de fora da Seara Espírita que trabalham na obscuridade, com humildade, com amor e que muitas vezes se doam além do seu limite. O nome do poema é Estrela Cadente. Vamos conhecê-lo. É novo, é desta semana. De onde és, nobre estrela cadente, ninfa formosa que rasga os céus, luz que se oculta e desce imponente em busca às dores do solo cruel? Que estrela és tu, que de ti se esquece e segue movida em só compaixão, em rumo aos vales onde a fome envilece, na alma a prece, nos braços o pão. Vejo-te ao frio ofertando o agasalho, com o terno abraço que cura os lamentos. Ouço tua voz que aos desalentados canta a esperança e o esclarecimento. Enxugas as dores daqueles que sofres. Ouves, acolhes, amparas, consolas. Levas o Cristo às crianças e jovens, enquanto ao lar, com tuas dores, tu choras. Por que trocaste o teu reino dos anjos
por nosso mundo de escuridão, deixando aos céus teus iguais para, amando, chamar a nós, miseráveis, de irmãos. De onde vem esse amor que te invade e te seduz a abrandar nossa cruz? Talvez tu sejas um belo milagre, talvez o milagre se chame Jesus. Muito obrigada. Muito bem, Sâmia, Jorge, que coisa mais linda, viu, gente? Ó, a gente colocou no chat o link para você depois acessar o poema, ler, reler, imprimir, viu? Mas, Sâmia, o que a gente pode dizer mais sobre isso, sobre ele? Rubens, nós que trabalhamos nas casas espíritas, a gente vê tanta coisa. Quantas vezes as pessoas chegam para fazer a sua atividade voluntária, estão doentes, estão com dores, às vezes não conseguem caminhar direito, com dificuldades de toda ordem no lar, financeira, e muitas vezes abrem mão das horas de lazer, abrem mão do sono para poderem participar de capacitações, de eventos, de encontros, para poderem cada vez melhor cuidar do próximo. Pessoas que a gente sabe das dores, que consolam os outros enquanto choram por dentro. E o poema é para eles. Gracinha. E você, senhor Jorge Alahá? Eu achei lindo o poema, principalmente aquela parte final em que diz assim: por que deixaste o lugar onde estavas, né? Porque essas entidades estavam em lugares tão bons. Como, por exemplo, uma Alcione, está num lugar tão maravilhoso, está num ambiente tão feliz, mas renuncia a toda a felicidade que tem para encarnar entre as pessoas, para tentar deixar um contributo. Nossa, muito bonito isso, né? A gente tem realmente, não só nas nossas instituições espíritas, pessoas que são realmente notáveis, e isso não pode ser esquecido, pessoas que a gente percebe os esforços que elas fazem, né, pelas limitações que possuem, mas os nossos queridos pioneiros que deram um contributo incrível lá atrás, numa época em que era muito mais hostil à sociedade, ao pensamento espírita, perseguidos, e que tiravam forças não sei de onde para fazer com que a ideia espírita vingasse. Hoje mais fácil, né? Hoje mais tranquilo, porque já há uma aceitação melhor, pelo menos no Brasil, então a gente já tem melhores condições de compreender esses conhecimentos espirituais. Belíssimo poema, Sâmia. Maravilhoso. Gostei demais. Muito bom. Muito bem, gente. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Bom dia. Ela escreveu isso mais cedo, né? Meu nome é Serena, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou deficiente visual total, desde o nascimento. Mas nos meus sonhos, eu enxergo normalmente. Sei que o meu espírito enxerga. Porém, eu já tive alguns sonhos intrigantes. Eu sonhei que era outra pessoa totalmente diferente do que sou, inclusive com um nome diferente. Eu chamava Vicentina. Mas esta outra pessoa auxiliava a mim, Serena, na minha versão atual. E era muito estranho. A Vicentina enxergando normalmente no sonho e auxiliando a Serena, né? Eu, deficiente visual. Risos. Acordei dando risada porque foi muito diferente. O que vocês poderiam falar a respeito? São visões de vidas passadas? São duas versões de mim mesma? Eu já tive vários sonhos nesse sentido. Desde já agradeço. O que a gente pode dizer para ela, gente? Primeiro, Serena, seja muito bem-vinda ao nosso programa, e a sua presença entre nós nos alegra demais pela possibilidade de você trazer as suas experiências para nós, o que é muito interessante. E existem 2 pontos aí daquilo que você colocou que são bastante notáveis. O primeiro é que você, embora seja deficiente visual desde o nascimento, você nos seus sonhos vê, enxerga, se percebe, tem visão.
o que é, sim, realmente a visão espiritual, porque quem, na verdade, hoje está limitado na visão é apenas o corpo físico e não o espírito em si. Mas o segundo ponto que eu queria destacar, que talvez é o que mais intrigue você, é o fato de que você teve um sonho em que você era uma outra pessoa, Vicentina, né? Que cuidava de Serena. Então, você cuidava de você mesma. O que acontece, né? E a gente precisa ter essa compreensão com relação aos sonhos. Nós temos uma tendência de fazer uma mescla daquilo que de fato sonhamos com as nossas próprias crenças particulares. Então, é plenamente possível que um sonho que uma pessoa teve não seja exatamente aquilo que de fato o sonho realmente aconteceu. Porque quando ela tenta recordar do sonho, ela faz uma mistura da realidade com aquilo que de fato teria acontecido. Eu mesmo estava conversando outro dia com um amigo, ele dizendo, olha, eu sonhei que eu morria, cara, eu tive um sonho, e era eu dentro do caixão, e aquela coisa, eu fiquei tão impressionado, porque eu tinha morrido, e aí eu acordei tão mexido com aquilo. Foi meu pai que morreu. Mas ele sonhou e trouxe para o consciente como se fosse ele, porque a sensação de morte, a sensação de perda, ele acaba misturando no consciente e cria uma outra história por sobre aquilo que o sonho apresentou. Então, quando você diz que você sonhou com uma outra pessoa que era você, é plenamente possível, sim, que essa outra personagem que você sonhou seja você, em uma outra existência, uma outra existência sua mesma, em que você teve esse outro nome, e que agora você pode ter percebido o quanto que esta existência foi importante para esta que você está tendo. Então, quando você acorda, você diz, eu, da outra, ajudava eu nesta. Como é que eu ajudo eu? Então, na verdade, é um sentido mais metafórico. E uma segunda hipótese, que não pode ser afastada, é que, embora você tenha entendido que você era a personagem lá, Vicentina, né? Vicentina? Valentina? Que você era essa outra personagem, você, na verdade, era a mesma Serena. E essa entidade que se apresenta com esse outro nome é alguém que cuidou de você. E a identidade, a capacidade de se enxergar no outro fez com que você entendesse que era você o outro, mas, na verdade, era um outro espírito, tal como o meu amigo, que sonhou que ele ia desencarnar, e, na verdade, quem desencarnou foi o pai dele. Uma transferência de personalidades que são muito comuns nesses episódios de sonhos espirituais. Eu queria agradecer a Serena por ela estar repassando, divulgando aqui, né, conosco, essa experiência dela, porque é uma experiência riquíssima, Serena, que você está trazendo. Você não imagina como essa experiência é consoladora, sabe? Porque muitos de nós têm histórias na família, né? E você está nos dando, mesmo sem perceber, o seguinte recado: o meu corpo está sem a visão, mas eu, espírito, vejo. Eu, espírito, consigo ver. Né? Você não está minada pelos detalhes visuais do dia a dia. Então, seus sonhos em desdobramento, que seja, são mais puros, tá? Não estão tão minados pelo dia a dia. E você nos traz uma história bonita, que você vê uma outra pessoa, né? Que você vê a presença dela cuidando de você e você se confunde com ela, né? Como ela já falou, a gente faz essas confusões no sonho, né? Então, você nos traz a notícia, nos traz a prova da pré-existência da alma, né? Nos dá a prova de que o limitado,
o problema, a dificuldade que nós trazemos no corpo físico vão ficar no corpo físico, nós, espíritos imortais, vamos retornar com grandes chances de deixarmos na carne, né, a experiência pela qual nós tínhamos que passar. E a outra lição que você nos traz, muito gostosa, é de que você é cuidada, é amada e que nunca está sozinha. Muito bem, vamos então agora para mais uma pergunta. Vou pedir a Divina para trazer para a gente. Divina, por favor, a próxima pergunta. Então, Rubens, a próxima pergunta aqui eu fiquei na dúvida se ela recebeu isso, se ela trabalha em uma casa espírita, mas enfim, eu vou ler como está. Querida trabalhadora, vou te pedir um conselho. Meu neto de 14 anos entrou em depressão após descobrir transtornos. O irmão de 4 anos, desde que nasceu, ele não aceita nem escutar ou se aproximar dele. Diz que odeia e que os pais não educam ele. É hiperativo. Gostaria de perguntar ao Pinga Fogo, mas não sei me expressar. Aí ela coloca, né, a idade do neto, tem um de 14 e esse de 4, o de 14 implicou com um de 4 e não aceita nem conversar com ele. Isso acontece, essa situação, desde 2019. Ambos são tratados, né, provavelmente recebem tratamentos psicológicos. Ela não falou não, mas deve ser esse tratamento. Aí é isso, ela queria... Ela tá desesperada, ela desabafou, assim, e queria uma palavra, né? E aí eu passo a palavra para vocês. Bom, os elementos são frágeis, né, para que a gente consiga dizer alguma coisa mais conclusiva. Porque, assim, nós temos, sim, muitos conflitos familiares de irmãos mais velhos que se desentendem com irmãos mais novos, porque analisam como se esses irmãos tivessem tirado deles a condição de serem o centro das atenções, e isso tudo promove muito sofrimento na família. Agora, até onde vai essa desarmonia, essa desavença entre eles? Se, de repente, esse que é mais velho, que está fazendo tratamento, atendimento, se houver um diagnóstico de que ele realmente possui comportamento agressivo a ponto de machucar o irmão, a gente precisa rever, porque às vezes você tem irmãos que se dão mal, mas eles não se falam, mas ele também não tem a impulsividade da violência. Então, se eu não gosto dela, eu fico aqui, eu sou adolescente, não gosto do meu irmão mais novo, não quero saber dele, mas não existe na raiz do comportamento uma agressividade que justifique que esse companheiro, de fato, vá fazer alguma coisa, mas existem diagnósticos que podem identificar um comportamento assim psicótico ou um transtorno opositor desafiador que possa vir a trazer um comportamento lesivo ao irmão mais novo. Teria que ter um diagnóstico que pudesse dizer se isso está no radar do comportamento ou não. Caso exista a identificação de que, sim, ele é capaz de lesar o irmão até matar, você precisa separar, não tem como, vai ter que separar. Porque você não vai dizer, será que ele vai fazer? Porque eu não posso esperar que o mal se concretize para que eu tome uma atitude. Na medida em que eu percebo que o outro é capaz de, já deu indícios de, eu preciso me antecipar e dizer, não, vou pegar o mais novo, fica com um tio, com um primo, com alguém para evitar esse conflito. Agora, isso você vai fazer
Se realmente houver a percepção de um agravamento do aspecto psicológico que leve a isso, porque desentendimento entre irmãos é muito comum. Irmão mais velho que se desentende com o irmão mais novo, às vezes pode ser até o irmão mais novo que perturba o irmão mais velho, que se prevalece da força, às vezes a irmã mais velha é uma mulher, o irmão mais novo é homem, diferença de idade pequena, e ele usa da força, né? Machuca, bate, né? Ofende, mas não é uma pessoa a ponto de querer matar. Então, são circunstâncias que precisam do diagnóstico de uma pessoa que seja profissional da área para avaliar o caso e dizer dos riscos reais que existem. Havendo riscos, a gente precisa trabalhar isso sim. Agora, o que gera isso? Às vezes, o adolescente, o filho mais velho, no caso, ele nem é alguém que está sendo mal amado, mas ele interpreta como se estivesse sendo. O que é muito típico em um transtorno chamado transtorno opositor desafiador. Eu quero chamar a atenção para mim, então eu provoco, eu desobedeço, eu vivo criticando, eu não quero fazer o que mandam, exatamente para chamar a atenção, para desafiar os pais numa tentativa de dizer: eu quero ser notado por vocês. Se isso for o caso, uma revisão no comportamento dos pais, num processo de valorização do mais velho, pode abrandar os aspectos de violência, porque esse transtorno desafiador é um processo neurótico, portanto, ele tem a possibilidade de ter uma redução comportamental, se ele for bem tratado, bem assistido. Pelo que eu entendi da questão, trata-se de uma avózinha, né? É o neto de 14 anos e o irmão do neto, outro neto de 4 anos. O primeiro neto é um adolescente com depressão e o segundo, uma criança hiperativa, pelo que foi colocado, né? E isso está na mão de uma avó, no colo da avó. A avó se sobrecarregando desse jeito, cadê os pais? A minha preocupação está sendo ela. Porque ela sozinha, depois de uma vida toda de luta, será que ela está tendo condições de cuidar disso? Ou será que ela está preocupada de fora dessa relação, mas essas crianças estão com os pais? Entendeu? Mas eu acredito que o importante aí, caso seja essa segunda opção, ou seja, ela está vendo de longe, está desesperada, olha, coloque-se no papel de avó. Eu sei que a vontade que a gente tem é tirar a mãe, sai aí que eu vou assumir o papel de mãe e eu vou resolver, eu vou entrar aí na confusão e eu vou tentar salvar os meus netos como se fossem meus filhos. Não faça isso. Ajude se for pedido para você uma ajuda apenas e no limite das suas possibilidades, tá? O que pode ser feito? Tratamento especializado. Com certeza, tratamento especializado, tá? Evangelho no lar, oração, isso você pode fazer, morem eles com você ou não, fazer o evangelho, fazer orações todo dia, se puder envolver a família, os pais, né? Talvez os meninos você não consiga, não tem problema. Oração sempre, evangelho no lar, regularmente. E pedir um apoio na casa espírita, tá? Fazer um tratamento espiritual. Ele está com 14 anos, tá? Pode estar estar com um irmãozinho, alguma entidade potencializando isso. Tá? E não é bom deixar. Então, junte o tratamento especializado terapêutico com o tratamento espiritual e ilumine o seu lar. Se ele não mora com você, ore para iluminar o lar onde eles estão, porque a espiritualidade ouve as orações e vai em socorro dessa família, tá? Mas se eles estiverem com vocês, com você, busque os pais dessa criança para que os pais assumam a responsabilidade que eles podem estar jogando nas suas costas.
E isso não é justo, você não precisa fazer isso, tá? Uma coisa é você se preocupar, outra coisa é, como você falou, estar desesperada. Talvez o comportamento agressivo do rapaz seja em função dessa distância dos A pais. gente não sabe, né? De qualquer forma, acho que as orientações foram boas, bem encaminhadas, e eu acho que é isso mesmo. Não pode perder de vista também que certamente é um compromisso de família ali, né? Independente das dificuldades que os espíritos carregam em si, a gente não pode perder de vista que há um componente, já que está reunido ali na família, e se você já tem contato, ou se os pais já têm um contato com a doutrina espírita, é meio caminho andar de compreensão, e aí é preciso usar os instrumentos que foram apontados aqui para ajudar a levar adiante. A próxima pergunta, Jorge, Sâmia, que chegou para a gente está trazendo, a nossa internauta disse assim, olha, eu queria, se possível, esse questionamento fosse levado para o Pinga Fogo. Eu moro na Europa, infelizmente, por aqui, há muitos casos de suicídio e pessoas que querem desistir da vida por terem apenas uma visão materialista. Muitos países permitem a morte assistida e outros estão tentando aprovar essa legislação, ou a legislação para isso. Eu sou espírita desde criança e passei por alguns anos muito difíceis com a minha saúde por sequelas da Covid e confesso que tive muita vontade de morrer. Não teria coragem de cometer o suicídio, porque sei das consequências. Porém, eu entendo que as pessoas que estão passando por momentos tão difíceis pensem que isso seria um alívio. O que eu gostaria de saber é como posso conversar com alguém materialista ou não religioso sobre não desistir da vida? Já vi muitas pessoas na situação pela qual passei, em grupos de apoio no Facebook, falando que consideram isso e nunca soube o que dizer. Como posso incentivá-los a não desistir da vida sem abordar o aspecto religioso? Porque aqui muitos são avessos à religião. Muito obrigada desde já. Você que esteve lá recentemente, você sabe. Recentemente não, as 2 vezes que você viu, o pessoal conversou muito com você, você viu a realidade como que é, e não é fácil. É verdade, mas olha, você colocou no finalzinho da sua fala um ponto que eu iria destacar, que é como que eu posso conversar com eles? Não use o lado religioso. Porque se você utilizar os argumentos da religião para convencê-los, você não terá muito êxito. Por quê? Porque os argumentos religiosos estão desgastados na Europa. As pessoas estão cansadas dessa argumentação, não querem nem ouvir nada para essa direção. Então, evite usar esse tipo de instrumento. Agora, como que eu vou levar as pessoas a uma busca das coisas, do valor da vida, sem usar os princípios religiosos? Em nosso socorro, no século XXI, estão acontecendo algumas pesquisas feitas por médicos materialistas que têm trazido uma contribuição magnífica, porque eles estão concluindo sobre a imortalidade da alma de uma maneira muito parecida com aquilo que as religiões, mais especificamente o Espiritismo, apresenta para nós sobre a continuidade da vida. E esses experimentos não são religiosos. Esses experimentos são feitos por médicos, por cientistas, grande parte deles materialistas. Eles não estão indo na direção do espírito, mas eles estão questionando o que é de fato a vida diante do cenário que eles estão descobrindo, e são centenas de pesquisadores hoje voltados para esse mesmo ambiente. Essas descobertas tão importantes para este nosso século têm sido objeto de estudo da Sâmia. Então, eu vou passar para ela falar melhor
sobre essa ferramenta magnífica que a gente tem para conversar sobre as questões da imortalidade com aqueles que não querem nada a ver com religião. Uhum. Eu indicaria a ela o livro Nossa Vida no Além, de Marlene Nobre, que traz várias experiências de quase morte, traz uma infinidade. O que eu gosto dela, desse livro? É porque ela resume os principais livros norte-americanos e europeus dos cientistas de lá sobre o tema, traz o principal e escreve um outro livro, para depois fazer essa comparação das experiências de quase morte com as experiências trazidas pela espiritualidade. E diz, olha, esse fio de prata que o espiritismo fala, que os espíritos falam, o pessoal da EQM também conta que vê esse fio de prata neles, entendeu? E vai fazendo esse paralelo. Então, isso aí. Agora, minha querida, o materialismo sendo o problema não vai poder ser a solução. Se você quiser se basear no materialismo para ajudar as pessoas, você não vai conseguir, porque elas estão doentes por causa disso. E o mesmo remédio que mata não cura. Nós temos que falar de espiritualidade. E isso não tem nada a ver com caixinha religiosa, com carimbo religioso criado pelos homens. Isso é da natureza, é do universo, a vida após a morte. Entendeu? Então, o caminho é você usar a ciência corajosa daquela minoria de cientistas que não fecharam os olhos para esses fenômenos, porque ainda é uma minoria. Na sua região devem existir esses cientistas também, porque eles estão em todo mundo. Vem EQMs do México, da Rússia, de onde você imaginar. Então, busque apresentar a espiritualidade às pessoas através da ciência que já abriu os olhos para essa espiritualidade. Porque essas pessoas que estão na ânsia já de tirar a própria vida, às vezes por motivos fúteis, não adianta falar de ética, de mudar, de fazer o bem, porque tudo isso não soa. Compaixão não soa no ambiente espiritualista, é um ambiente de luta pela sobrevivência, pelo poder e etc. E uma segunda coisa que sim, existe hoje em dia a projeciologia, onde um grupo de espíritas, para não se envolver em religião, para atingir outras pessoas que não gostavam de religião, passaram criaram, né, não sei se é ciência, como é que se chama, né, essa filosofia chamada projeciologia, onde as pessoas aprendem a deixar o próprio corpo e se desdobrar, e através dos seus próprios desdobramentos feitos de maneira direcionada. Eu sei pouco sobre isso, espero estar falando certo, tá? Até onde eu sei. Essas pessoas concluem, meu Deus, existe, eu vi, eu saí, eu fui lá, e passam a tirar conclusões morais. Entendeu? Então, tudo isso pode ser apresentado além da filosofia. Mas a filosofia não prova, né? A projeciologia sim, as EQM sim, as regressões de memória sim. Mas uma coisa importante, não queira salvar o mundo. Você está mergulhado neste ambiente e por você ter essa riqueza da espiritualidade, você está querendo salvar todo mundo. Não faz isso, você está errado. Entendeu? Não tente. Vê o que você pode fazer e aceite que o ambiente que você está é esse. Entendeu? Aceite. Cada um tem sua história e se responsabiliza pelas escolhas que fez. Infelizmente, muito dos nossos irmãos europeus, não todos, mas muitos, fizeram a opção por fechar as portas para a espiritualidade. Um dia essas portas se abrirão para ele. Então, vá com calma, com pessoas que você acha que pode fazer isso, mas sem se culpar, sem sentir a responsabilidade de salvar todos. Muito bem, vamos seguindo então com o Pinga Fogo. Eu vou pedir a Divina para trazer para a gente. Divina, a próxima pergunta, por favor. Por favor.
Poderiam me explicar como os espíritos fazem para atuar nos fenômenos da natureza? Questão 536 e 540 do Livro dos Espíritos. Ainda bem que o Jorge saiu há pouco do estudo do Livro dos Espíritos. Mas eu não estava nas questões 536 a 540. Eu tô brincando. São 764 e 765. Ah, tu já passou delas, então, melhor ainda. Não, a questão 540 é muito conhecida, é aquela que diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo, maravilhosa lei de harmonia que vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Está lá no finalzinho da 540, que pertence a um trecho que é chamado das ocupações e das missões dos espíritos, em que fala como que os espíritos agem. E aí existem alguns pontos, eu não vou dizer o número da questão, mas é nessa sequência de perguntas que os espíritos dão uma resposta a Kardec muito boa e que, às vezes, alguns espíritas mais exaltados veem de maneira diferente. Então, o que ele diz lá é o seguinte: quando um espírito deseja que uma pessoa caia de uma escada, ele não quebra o degrau, ele sugere que a pessoa suba de uma escada de degrau podre. Quando o espírito deseja que uma bala atinja alguém, ele não desvia a bala, ele desvia o corpo da pessoa para que a bala atinja ou não atinja. Um movimento de cabeça que pode impedir com que uma bala atinja uma pessoa. Então, a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, quando tem a figura humana por trás disso, não é na ação dos objetos em relação aos homens, mas é no psiquismo das criaturas, para que elas, então, de posse do seu livre-arbítrio, movimentem-se para que algo aconteça ou deixe de acontecer. No aspecto específico da pergunta feita, que é sobre como que os espíritos agem na natureza, eles agem dentro daquilo que é possível que eles produzam. Vou colocar aqui só uma condição para a gente poder entender. A gente lê no Livro dos Espíritos que existem espíritos que produzem ventos e tempestade. Mas como é que ele faz isso? Ele sopra. Só pode ser soprando, né? Porque o vento é uma corrente de ar, então o espírito vem, como aparece um desenho animado, aquela bocona enorme, e sopra, aí é o vento, né? Então, na verdade, o Paulo Witter está até lembrando um outro que tem lá, ele diz assim, quando quer que um raio atinja alguém, ele não envia o raio, ele sugere ao homem se abrigar sob uma árvore onde o raio cairá. É exatamente isso. É essa lógica que está colocada quando tem o elemento humano dentro desse processo. Agora vamos para os fenômenos físicos propriamente dito. Como que um espírito faz um furacão e como que a oração pode fazer um furacão diminuir de intensidade? Porque, a princípio, cara, não tem vento é vento. Então, o que acontece? Quem estuda a química sabe que se eu injetar energia nos átomos, os átomos, a Sâmia que é química que sabe disso, quando você injeta energia sobre os átomos, os elétrons giram de maneira mais depressa. E quanto mais depressa os elétrons giram, mais o corpo aquece. Então, eu posso alterar a temperatura de uma massa, de uma nuvem, a partir de energias que acelerem o movimento dos elétrons. Quando esses elétrons aceleram, e que acontece naturalmente o salto quântico dos orbitais, daquelas coisas lá que a Samia sabe, que eu não sei, na medida que isso vai acontecendo, o aquecimento vai se dando. E o aquecimento das massas que existem na atmosfera é que promovem os ventos. O que são os ventos?
é o deslocamento do ar em função da alteração de temperatura. Então, se, por exemplo, existe a formação de um determinado fenômeno lá, de uma chuva, que foi formada por uma temperatura muito baixa, que encontrou com a muito alta, os espíritos podem agir aquecendo determinadas massas e promovendo com isso alterações no mecanismo, fazendo com que ele, aquele fenômeno que iria acontecer, não aconteça ou então aconteça. E existem outros fenômenos que decorrem, por exemplo, da movimentação das placas tectônicas, em que os terremotos são uma movimentação dessas placas que colidem. As placas, elas se movimentam em função das correntes de calor que empurram as massas numa direção ou na outra. Quando ocorre uma eclosão de um vulcão que está embaixo da Terra, que promove uma tsunami, ele vai acontecer em função de aquecimentos. Então, é aí que está a ação, no aquecer e no desaquecer, para que isso aconteça. Mas uma vez que uma placa tectônica entrou em movimento, meu amigo, não tem como parar a placa, ela vai bater e vai gerar um terremoto. O que eu posso fazer é atuar para que o movimento mecânico não se dê. Uma vez que o movimento mecânico acontece, nós automaticamente estamos subordinados aos naturais fenômenos da vida física. Os espíritos não interferem no fenômeno físico diretamente. Eles atuam, de acordo com a sua vontade, nas movimentações que dão origem aos fenômenos físicos. Aí sim eles podem atuar. E a questão 540, ela vai dizer o quê? Que quando o espírito é mais atrasado, ele cuida mais do mundo material. E os espíritos mais adiantados vão cuidar mais das coisas do mundo moral. Tem um incidente, só um instantinho, tem um incidente narrado no livro Mensageiros, de um cara que recebe um coice de um animal na estrada. Ele estava na estrada levando uma mercadoria numa carroça e o animal deu um coice nele. E aí, quando acontece o coice, o cara fica todo machucado e o mentor daquela estrada aparece e pergunta para o responsável pelo trecho: você deixou que isso acontecesse? Você não viu que isso ia acontecer? Por que deixou que o animal batesse? Você olha, ele maltrata muito esse animal. E eu venho desde lá de cima falando para ele: não bate no animal, não bate no animal, não bate no animal, não bate no animal. E o cara batendo no animal sem piedade, quando chegou num certo momento, o animal se aborreceu e deu um coice nele. Então, na verdade, eu tentei o que eu pude, mas o homem não ouviu aquilo que eu tinha para falar. Então, a influência dos espíritos depende muito de cada circunstância. Bem, eu vou só fazer uma colocação, não é para nós acharmos que cada brisa que entra pela nossa janela tem um monte de espíritos soprando, tá? Nós devemos observar quais são os fenômenos que estão acontecendo que não têm explicação científica. Como, por exemplo, uma grande tempestade num lago. Tão grande que os pescadores se apavoravam porque os barcos iam cair num lago, aonde se reconhece que não existem, as águas não formam grandes ondas, como aconteceu com Jesus, não é? Aconteceu uma tempestade que pegou todo mundo de surpresa, os barcos já estavam quase virando, né? Era uma tempestade sem chuva, no sentido que a tempestade vinha das ondas, e Jesus acordou e deu uma ordem, e todo mundo se impressionou porque parou. Por quê? Porque possivelmente, naquele momento, era a interferência de espíritos que queriam o mal de quem estava naquele barco, tentando fazer o que eles conseguiam, né? Talvez só a energia da raiva, do ódio, daquelas pessoas, né, buscando a boa nova. E só isso já movimenta o fluido cósmico universal, já movimenta, né, a natureza nesse sentido de formar essas tempestades. E a tempestade movimentou as águas de um lago que deveria ser manso, como se vê hoje, até hoje, nas imagens. É um lago, não tem de onde vir uma onda.
Muito bem, vamos lá, vamos seguindo com o Pinga Fogo. A próxima pergunta, Jorge, Sâmia, é a seguinte. Minha irmã é adepta de uma filosofia japonesa. É comum os adeptos oferecerem em algumas ocasiões alimentos e bebidas para os entes queridos desencarnados. Como é que chega até eles essa demonstração de amor? Aparece o que foi oferecido no plano espiritual? O que a gente pode responder para essa nossa internauta? Bom, primeiramente eu quero dar uma boa noite para a Magali Canuto, que está aqui conosco. Nós nos encontramos lá em Itajaí. Quero deixar um grande abraço para ela e para o Kleber, marido dela, que estava lá, para a Kika, para a Carol, que estavam todos juntos, para a Cláudia, que estavam todos juntos lá nesse nosso momento de estudo lá em Itajaí. Bom, o que a gente observa nesses casos aí? Eu esqueci a pergunta. Só uma palavra. Ele esqueceu alguma coisa. Meu Deus do céu. Eu estou lembrando do primeiro, segundo, terceiro Pinga Fogo que eu não esquecia nada, Sâmia. Agora eu já estou esquecendo. Olha só, né? O que é o tempo, né? Estou velhinho. Não, ela é adepta, a irmã dela é adepta de lembrou, né? Filosofia japonesa. A questão é a seguinte. É muito importante que a gente entenda o sentido das coisas. Quando alguém faz uma oferenda para outro alguém, não é tão importante o objeto da oferenda. Não é exatamente isso que é o mais importante. O mais importante é o sentimento de gratidão. E que pouco me importa se foi arroz, macarrão, feijão, se o macarrão era instantâneo ou se era um macarrão feito em casa. Não é isso, mas é o quanto eu me movimento emocionalmente. Quando eu vou para um local e vou fazer uma oferenda para alguém que eu vou ofertar, o que importa não é o que eu oferto, mas a intensidade do sentimento que eu tenho. No judaísmo, por exemplo, o profeta Malaquias fala uma coisa muito interessante no seu texto curto. Ele diz o seguinte, diz assim, você pensa que você engana a Deus quando você leva um bezerro cego para ser sacrificado? Deus sabe que o bezerro é cego. Você não está enganando a Deus quando você faz isso. Leve um bezerro saudável. Por quê? Porque a pessoa quer se ver livre do animal que está doente e leva para lá. Então, o que a gente percebe? Que o mais importante não é o objeto, mas é o sentimento de entrega. O que acontece no judaísmo é isso. Quanto mais meritório é o que eu entrego, mais intensidade entende-se que a pessoa tem, quando aquilo é feito de maneira espontânea. Então, quando alguém vai e chega num determinado local e leva uma oferenda para alguém, o que importa é o sentimento de amor de ter lembrado do meu ente querido. Agora vamos para a questão prática. Tá, tudo bem, tá, legal, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se a pessoa vê o objeto ou não. Isso vai depender do grau de evolução de cada um. Se para me convencer eu preciso ver o objeto, poxa, que legal. Ai, mas que bom. Olha, ele levou o macarrão com aquelas margaridas da frente da minha casa. Então, isso depende muito da condição espiritual, de quem entrega e, fundamentalmente, de quem recebe. No livro Memórias de um Suicida, quando os que chegavam do vale eram recolhidos no hospital, vocês depois vão ver lá que existe essa cena, eles eram recebidos com uma sopa. Todos eram recebidos com uma sopa. Tá, mas sopa do quê? Canja, caldinho de feijão, caldo de legumes. Qual era a sopa que eles davam para ele? O sabor da sopa era o sabor da sopa da infância. Gente, isso é o espetáculo da coisa. Então, eles pegavam os espíritos e diziam, qual é
o sentimento de família, o sentimento de mãe, o sentimento de cuidado. Então, a sopa dele tem que ter esse sabor. Então, quando a pessoa tomava aquela canjinha com aquele franguinho desfiadinho, me perdoe os veganos, com um arrozinho e tal. Eu lembro da minha mãe fazia essa sopa desse. Então, é para evocar as lembranças e ressoldar os laços de afeto que estão rompidos. Então, isso depende muito, muito da condição espiritual que o espírito esteja. O que determina, na verdade, é o que vai levar para o coração de quem recebe o sentimento de ter sido lembrado. Se eu sou mais espiritualizado, a simples energia de dizer, eles estão deixando oferendas, eu sinto isso. Eu vejo, não me interessa se é um miojo, se não é, que tipo de coisa foi levada, mas eu sinto muito mais intensamente a felicidade da lembrança, conforme a questão 936 de O Livro dos Espíritos. A lembrança dos que desencarnaram lhes é profundamente sensível. Tranquilo. Muito bem, então, Sâmia, Jorge, vamos seguindo aqui com a próxima pergunta. Eu falar da Magali Canuto e acabei esquecendo da pergunta, né? Muito bem. Ô Jorge e Sâmia, a próxima pergunta tem uma relação com o livro Consolador do Emmanuel. A pessoa escreveu para a gente perguntando, pedindo ajuda para entender. Podem me ajudar a entender a pergunta 262 de O Consolador por Emmanuel? A pergunta: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E aí a resposta: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, égide sacrossanta do Cristo. E aí a dúvida dele é que entender essa situação. Aí eu passo para vocês. Acredito que todos devem ter tido notícia de que quando Jesus nasceu, vieram umas pessoas que lhes trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Quem eram esses que trouxeram esses presentes? Segundo o texto, eles eram magos, não tem rei lá no texto. O povo que inventou que eles eram reis. Diz assim, vieram uns magos. De onde eles vieram? De Israel foi? De onde eles vieram, pelo amor de Deus? Eles vieram do Oriente. As profecias se derramaram sobre todos os povos. Não foi só Israel que recebeu profecias. Ninguém pode desconsiderar as profecias que foram recebidas nos templos de Delfos, pelas pitonisas, as verdades descobertas nos templos de Apolo, né, o templo de Delfos, ou nos templos egípcios. Verdades espirituais foram espalhadas em diversos cantos. Não foi só lá. Ocorre que nós nos apegamos ao texto dos judeus como se fosse a única obra religiosa do Oriente ou do mundo. E ela não é. A obra religiosa está espalhada nas diversas culturas. Procure textos hindus, você vai encontrar textos maravilhosos. Mahabharata, os Vedas, ou especificamente o Bhagavad Gita. Meu Deus, são textos incríveis, mas como que a gente não tem contato com isso? Porque a gente se agarrou somente com o texto de um povo. Como é de um povo, esse povo escreve dentro do contexto do seu povo. Então, os judeus escrevem como se fosse para eles. Se você pegar o texto escrito dentro dos hindus, os hindus vão escrever o texto para eles. Eu vou só dizer não vou dizer duas, vou dizer só uma coisa que existe dentro do pensamento do hindu, dentro do Mahabharata. O Mahabharata diz que o planeta Terra possui um espírito que toma conta dele. E o nome desse espírito é Narayama. Narayama significa governador planetário. E que esse espírito governa a nossa Terra. Por acaso vocês já ouviram isso em algum outro lugar? Então nós temos que tirar essa compreensão de que não veio tudo no povo judeu, não veio nada em canto nenhum.
veio muita coisa e muitos povos. Só que o povo judeu, como a gente ficou muito mais próximo deles, a gente acabou se aproximando muito mais da literatura religiosa que eles nos ofereceram. Então, em cada povo que as profecias foram entregues, as ideias, as idiosincrasias que esse povo tinha, trazia as verdades para o seu povo. Então, é o meu Deus que ensina as minhas verdades para o meu conhecimento. Aí você pega o povo sumério, vai lá no Atrahasos, é o meu povo, o meu conhecimento para as minhas verdades. É sempre assim. Então, em cada povo, as verdades espirituais são trazidas como se eles representassem a humanidade. Em cada um, assim aconteceu. O povo hindu acredita que ele é o detentor da verdade universal. O povo egípcio tem certeza de que ele foi o grande repositório dos conhecimentos espirituais. Se você perguntar para os gregos nos seus templos também vão dizer que eles são os grandes detentores do conhecimento. E os judeus não ficaram diferentes. Eles também tinham a crença de que eles eram os únicos a deterem o conhecimento espiritual. Então, todos receberam uma fração da verdade que se juntaram para fazer a verdade integral que a gente conhece. Ler o comentário final da questão 628 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem que todas as culturas trouxeram contribuições para o entendimento do homem e que pessoas com um conhecimento mais dilatado da verdade podem encontrar grandes verdades nos textos religiosos antigos, é uma verdade inamovível. Sim, é verdade, é assim mesmo. Então, quando Emmanuel diz que o povo hebreu foi o repositório desses conhecimentos porque representava a humanidade como um todo, é verdade, mas os gregos também, os egípcios também, os sumérios também, os acadianos também, todo mundo que recebeu verdades espirituais recebeu a verdade em nome da humanidade como um todo. Assim foi na Índia. O Bhagavad Gita não foi entregue só para os hindus, embora tenha muitos traços hindus, foi entregue para a humanidade inteira. E eu estou vendo aqui, a resposta que Emmanuel traz é que em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: em todos os textos das profecias, Israel não deve ser considerada apenas como circunscrita aos judeus, mas deve-se considerar que eles estão simbolizando, e não necessariamente representando, mas simbolizando toda a humanidade. O Cristo tinha que encarnar em algum lugar. Ele não tinha como encarnar em todos os povos da humanidade. E ele escolheu os que estavam mais doentes, né? Que era a clã dos judeus entre aqueles que vieram exilados aqui na Terra, os mais renitentes no orgulho, e já aproveitou e pegou os romanos, né, que estavam lá, que também eram outro povo. Mas os ensinamentos que eles trazem, a verdade que eles trazem, é para toda a humanidade. Então, você encontra lá o orgulhoso, encontra a mulher desesperada, encontra o ansioso, encontra o cego, que encontra em toda a humanidade. Então, Emmanuel deixa claro aqui: considerem aquele povo como sendo toda a humanidade terrestre, porque toda a humanidade está sob a égide do Cristo. Muito bem, Jorge, Sâmia, vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta que a gente recebeu, a nossa internauta quer saber o seguinte: boa noite a todos. A 7ª trombeta do Apocalipse já tocou? Em caso afirmativo, quais as consequências? Não, a 7ª trombeta ainda não. São 7 selos. Abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, saíram 4 cavaleiros. Aí vem o 5º selo, que é aquela guerra dos gafanhotos. Aí vem o 6º selo, que é uma desgraça total na Terra.
Aí você diz, pronto, só falta um selo, né? Porque abriu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando abre o sétimo, pronto, aí acabou. Porque era o sétimo selo. Mas aí, para fazer suspense, o texto diz assim, quando abriu o sétimo selo, havia 7 trombetas. Então veio no sétimo selo a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E a sétima trombeta é o final, é a vitória. A sétima trombeta significa agora aqui é o reino de Deus. Acabou. A sétima trombeta é a vitória do bem sobre o mal. É quando o cavaleiro que está no cavalo branco, ele vence a batalha de Armagedon, aprisiona o mal, né? A besta é vencida, etc. e tal, e o reino de paz se estabelece sobre a terra. Cara, ainda não tocou essa daí, ainda não. Eu diria que a gente está vivendo, de repente, o momento da sexta trombeta, que é o período da batalha do Armagedon, que é esse conflito final do mal contra o bem, que é o confronto do bem contra... Nós estamos vivendo um momento de bastante confrontação ideológica no planeta, em que a gente percebe claramente aqueles que pertencem a uma proposta mais fraterna, mais alinhada com o pensamento de Deus, e aqueles outros que querem o ódio, o desamor, a violência, o desequilíbrio, como sendo regra de conduta para as criaturas. Então, nós estamos vivendo o período do Armagedon. Só que não é uma batalha de 1 mês, 2 meses, 5 anos. Não sei quantos séculos vai demorar essa batalha. Mas a sétima trombeta significa, enfim, tudo acabou. Agora o reino de paz se estabeleceu sobre a terra. A sétima ainda não tocou. Maravilha. É isso aí, de trombeta em trombeta a gente vai indo. De selo em selo, a gente está caminhando. A próxima pergunta, a referência que a nossa internauta pediu ajuda para entender, está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14. E aí ela colocou para a gente, olha, o trecho que ela pediu que vocês ajudassem a entender. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14. Que contas ficaríeis devendo à sociedade por privá-la de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe, o filho, ao filho, o pai, que lhe serviria de amparo? Certamente o autor da ofensa deve reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar a vida lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deveria ficar sepultado no silêncio? Nada restará, portanto, senão a satisfação da sede da vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a remorsos causticantes. Se há o ofendido que o sucumbe, onde há reparação? E aí ele falou assim, ó, ficou bastante difícil essa interpretação para nós aqui. Agradecemos de coração, fiquem com Deus, Márcia e Diogo Argento, que nos escreveu pedindo ajuda para entender essa passagem. Essa passagem aí, Sâmia, é do quê? Do duelo. Do duelo, né? São várias mensagens sobre o duelo. Então, Kardec está falando sobre a questão de duelo.
Quando se pensa assim, faz sentido. Que contas você deve prestar à sociedade se a priva de um dos seus membros? Porque, por uma questão de honra, as pessoas naquela época já era ilegal. Na França, o duelo, mas as pessoas ainda praticavam o duelo. Então, vinham mensagens relacionadas a isso. O que você acha que está fazendo de bem? O que você vai provar para a sociedade vencendo uma outra pessoa na luta? Tá vendo como eu venci a pessoa? Então, porque a ideia do duelo era essa, que vença o que tiver razão, que vença o que estiver certo. Porque existia na Idade Média um negócio chamado juízo de Deus, que era um pensamento através do qual, se duas pessoas tinham uma contenda, bota os dois para brigar, porque Deus vai proteger o inocente. Essa era a crença da Idade Média. Porque Deus não vai deixar o inocente morrer. Aí o inocente morria. Então, eles tinham a ideia de que podia botar para confronto que Deus faria a sua intervenção. Mas isso acabou mostrando que era ineficaz, mas mesmo assim evoluiu para o chamado duelo, que é esse processo aí doloroso, no capítulo 12 aí. Então, existem várias mensagens no final do capítulo 12 sobre a questão do duelo, mostrando exatamente a ilogicidade disso. Será que realmente é lógico que você vá lutar com uma pessoa para matar o outro, para defender sua honra? Qual é o sentido que tem isso? Uma boa contribuição para o entendimento de vocês é pegar no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da terceira parte, que é o capítulo sobre a lei de destruição, pegar o tópico O Duelo, que também tem lá. Lá as questões são muito boas sobre essa questão de duelo, e pode ajudar bastante no enriquecimento dessa questão. Mas, em síntese, a ideia é o seguinte: não se defende a honra matando alguém. E no Livro dos Espíritos diz, você vai encontrar duas situações. Se você for melhor do que o outro, você é um assassino. Se você é pior do que o outro para o duelo, você é um suicida. Ou você é um suicida, ou você é um assassino. Porque não existe escapatória. E quando os dois têm a mesma condição, dizem os espíritos, eles são a um só tempo suicidas e também assassinos, porque foram para o tudo ou nada. E essa não é a melhor solução. Na medida em que a sociedade evoluiu, e a gente está falando de uma sociedade da época moderna, que é uma sociedade que tinha, assim, o duelo como uma prática bastante comum, a sociedade foi evoluindo e o direito foi substituindo essas violências. Quando alguém hoje tem uma questão contra outra pessoa, processa, move um processo contra o outro. Não precisa matar a pessoa. Mas no passado, não. Ele me ofendeu minha filha, ofendeu minha mulher, matar. Não, mete um processo nele, pega uma indenização ou mete ele na cadeia, que é a forma hoje para a gente fazer isso, em função daquilo que Max Weber chama de monopólio legítimo da violência, que é o Estado que pode fazer. O Estado pode prender, o Estado pode desapropriar dos bens, só o Estado pode fazer isso. O cidadão comum não pode. Então, você aciona o Estado e o Estado usa do seu poder, do monopólio legítimo da violência, para constranger o agressor a reparar a sua vítima, sem que você tenha que ir para um duelo. Então, na época de Kardec, como isso ainda era muito comum, os espíritos estão questionando: faz sentido matar alguém? Faz sentido você confrontar? Faz sentido ser dessa maneira? Existem muitas outras formas de procurar a reparação. O perdão é uma delas, mas se você não está com dificuldade de perdoar, processa. Mas não tem sentido matar uma pessoa por uma agressão que ela lhe fez. Em síntese, a ideia desse texto é exatamente apresentar para nós as alternativas de reparação sem a necessária confrontação e morte dos envolvidos. E trazendo para hoje, a gente pode dizer que ainda existe duelo, né? Porque hoje nós não escolhemos as armas, mas a gente usa os punhos, né? Parte para a briga, isso é um duelo. As pessoas acham que quem vencer a briga tem razão. As guerras são duelo entre povos também, e ainda existem hoje em dia. Então, essas mensagens, elas valem para todos esses casos para nós ainda hoje. E, às vezes, até o duelo verbal, quando não é uma discussão sadia, mas ofensa de um lado ao outro também, né? Muito bem, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, o Jorge, Sâmia. A nossa internauta
Ela disse que assistiu uma palestra sua, Jorge, com o título Vivência Mediúnica e Amor. No final você disse de mediunismo e animismo, onde Jesus pode ter feito curas por animismo. E ela falou assim, eu não entendi. No começo desse estudo, a gente faz uma definição alargada de animismo, mostrando que todos os fenômenos que são produzidos pelo próprio encarnado, sem o concurso dos espíritos, não são fenômenos mediúnicos. Então, se eu curo alguém de mim mesmo, não é mediúnico. Se eu curo através da influência de um espírito, aí é mediúnico, mas eu curei de mim mesmo, eu tirei de mim as energias e curei. Isso não pode ser mediúnico. Se não é mediúnico, é o quê? É anímico. Então eu pergunto a você, quando Jesus curava, era algum espírito que fazia a cura por ele ou era ele mesmo que curava? Não, era ele mesmo que curava. Então não era mediúnico, era anímico. Quando Jesus disse para Natanael, Natanael, não eras tu que estava debaixo da figueira, não sei o quê. Foi algum espírito que contou para Jesus ou foi ele que, num fenômeno de dupla vista, foi lá e se aproximou e viu Natanael debaixo da figueira? Então, se não foi mediúnico, foi o quê? Foi anímico, porque dupla vista não é mediunidade. Dupla vista é fenômeno anímico. E tudo aquilo que Jesus produziu, que não houve a interferência de espíritos, mas que ele fez de si mesmo, não pode ser considerado mediúnico. São fenômenos de característica anímica. A potencialidade da criatura em si de promover os fenômenos. Ele tem fenômenos mediúnicos. Sim, quando ele aparece depois da morte e diz para os discípulos, a paz seja convosco, ali é um fenômeno mediúnico. Ele é um espírito num fenômeno mediúnico. Mas os seus fenômenos extraordinários, eu não vou dizer todos, mas boa parte dos fenômenos extraordinários foram fenômenos anímicos. A sua transfiguração no Monte Tabor foi um espírito que se transformou ou foi ele mesmo? Então não é mediúnico. Se não é mediúnico, é o quê? É anímico. Você volta para o começo da live que eu dou 10 expressões diferentes de animismo. Está lá colocado. Dupla vista, telecinesia, hipnose, transfiguração, cura, psicometria, estou tentando lembrar, psicometria, o próprio animismo em si, fenômeno de sonambulismo, que também é um fenômeno anímico, a telepatia também é fenômeno, todos são anímicos, não é mediúnico. Então, Jesus utilizou-se desses recursos que são naturais. O espírito, à medida que ele evolui, ele vai ficando cada vez mais habilidoso para esses fenômenos. Não são, portanto, mediúnicos. Não houve espírito que produzisse o fenômeno. Quem produziu é o encarnado, então não cai na conta da mediunidade, e sim das faculdades anímicas que os espíritos possuem. Que é uma característica das almas grandemente evoluídas, ter esse poder, porque quando nós evoluímos, nós vamos nos desmaterializando, não precisa de corpo físico, o perispírito vai se aperfeiçoando, e Jesus é o Cristo planetário, ele é o maior, ele é o máximo aqui, não existe espírito no nosso planeta Terra maior que ele. Ele é o nosso governador planetário. Então, que espírito que ia ser maior que ele para ele precisar? Por favor, me ajuda. Não tem. Ele é tudo, ele não precisa. Ele tem o poder magnético de curar a distância. Volta, que o seu soldado está curado, que seu filho está curado, né? A distância. Ele tinha todos esses dons que são mesmo deles já, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui. Jorge, Sâmia, minha pergunta é a seguinte: eu tenho autismo, e aí ele colocou entre parênteses 56 anos, esquizofrenia, 49 anos.
diagnosticados tardiamente. Por quê? Eu tenho 56 anos. Então, acho que ele com essa dúvida, né? Com 56 anos, diagnosticado 49 esquizofrenia, né? E 56 autismo. Como é que a gente pode, o que a gente pode dizer para ele? Existem várias causas para o fenômeno do adoecimento psíquico. Existem várias. Não existe uma só razão. A pessoa tem transtorno do espectro autista, então é por conta disso. Não. Até porque dentro do próprio transtorno do espectro autista, existe uma variedade enorme de expressões desse mesmo fenômeno. Então, tem pessoas que são pertencentes ao espectro autista e que são incríveis, extremamente inteligentes, muito capazes, super focados, conseguem resultados incríveis, mas eles estão catalogados e diagnosticados como se eles fossem autistas. E a gente tem outras pessoas também identificadas como pertencentes ao espectro autista que não falam, que não se comunicam, que não se alfabetizam. Então, você tem fenômenos muito diferentes dentro de uma mesma história, que seria o transtorno do espectro autista. E, evidentemente, muitas causas distintas, uma vez que essa fenomenologia tem um degradê muito largo. O aspecto da chamada esquizofrenia já é um fenômeno de outra natureza, né? Porque ele já é um fenômeno que diz respeito a um processo que precisa de um acompanhamento para uma reorganização emocional por conta da forma como essa esquizofrenia ela se manifesta. A esquizofrenia, a exemplo do autismo, ela também não tem só uma forma de se apresentar, ela tem várias. Existem pessoas que a esquizofrenia se apresenta como uma revolta com a vida, revolta com tudo, eu não aceito a vida como ela é, eu tenho acessos de raiva em que eu sou capaz de agir com violência. Existem outros que não. O fenômeno da esquizofrenia é um fenômeno mais de indiferença das relações familiares. Muitos desses que são andarilhos que aparecem nas estradas, se forem analisados, muitos são esquizofrênicos. Mas é uma espécie de esquizofrenia onde o que há nessa pessoa é o desinteresse dos vínculos. Não sente saudade de ninguém. Ele está aqui, mas amanhã ele pode ir embora. E ele não sente, puxa, não vou para lá, porque senão eu vou dormir na rua. Não, eu durmo. Isso não me incomoda. Então, há muitos fenômenos diferentes dentro daquilo que pode ser chamado de esquizofrenia. E há muitos outros fenômenos dentro daquilo que pode ser chamado de autismo. Então, não é possível dizer se você é autista e se você é esquizofrênico, a causa é essa, porque há uma variedade enorme de situações que podem apresentar isso espiritualmente. O que mais nos importa agora não é a razão que nos levou, mas é como que eu devo conduzir a minha vida diante dos diagnósticos que eu tenho. Não abandonar tratamento médico, procurar grupos de apoio, me cercar de utilizações úteis para o tempo que a vida me oferece, para que a gente consiga verdadeiramente, com todas as possíveis limitações que esses fenômenos possam nos trazer, dar o melhor aproveitamento possível para a encarnação que eu tenho, principalmente quando eu sou iluminado pelo conhecimento espírita e quando eu já tenho o diagnóstico seguro daquilo que eu tenho hoje dentro de mim. Isso. Aceitar-se, né, Elahá? Porque um diagnóstico permite que a gente se compreenda melhor, compreenda o nosso modo de ser. É legal quando a gente tem um nome, porque às vezes a gente diz, por que eu não consigo ser como as pessoas querem que eu seja, ou como a maioria é, extrovertido, ou o que for. Não, agora eu entendo. É assim que eu funciono, né? A origem de vidas passadas não importa agora. O que importa é eu sou assim, se aceitar, se amar desse jeito e ser o mais feliz possível. Muito bem, a Divina vai trazer para a gente, por favor, Divina, a próxima pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta.
para o programa Pinga Fogo, referente às colônias. Gostaria que comentassem um pouco sobre a vivência e o trabalho nas colônias. Tenho uma curiosidade, porque sou mãe de uma criança de 5 anos. Meu filho é autista, e quando apresentei meu filho a um médium da casa espírita em que frequento, ela me disse que ele trabalhou 7 anos em uma colônia, até que eu estivesse pronta para recebê-lo. Ela disse que eu não estava preparada para recebê-lo, por isso ele aguardou. Ele é meu único filho e tive com 41 anos. Desde então, a vida de todos na família mudou muito. Meu filho é uma bênção para nós e nos ensina muito a cada dia. Pode ser que a prova ou expiação seja dele, como já me disseram. Mas a transformação moral está acontecendo com todos ao seu redor, que é a família, né? Ele é alegria em nossas vidas. Com vocês. Bom, primeiro ponto que eu quero observar. Opinião de um médium é opinião de um médium. Nós não podemos, em função da fala de um médium, absorver como verdade isso de maneira absoluta. Pode ser que ela esteja certa, pode ser que tudo que ela falou é verdade. Mas pode ser que não. Por quê? Porque o médium pode se equivocar. Kardec, para compor a literatura espírita, usou um instrumento chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Os conteúdos das obras de Kardec eram checados em vários grupos, vários médiuns diferentes e vários países distintos, para observar como é que aquele conteúdo era analisado, e aí, havendo consenso, isso vem para dentro do texto. Não usava um médium só, uma opinião só, uma mensagem só. Portanto, a gente, quando vai numa casa espírita e um médium faz uma revelação, a gente abre uma gaveta, coloca dentro e não trata isso como verdade absoluta. Tudo que essa médium falou pode estar tudo certo, mas pode não estar. Então, eu estou falando isso não só para você, mas para todo mundo que está nos ouvindo e que vai numa casa espírita e que ouve uma revelação de um médium que a casa possui. Isso não é recomendável que a gente trate isso como uma verdade absoluta. E também da parte dos médiuns é muito importante que a gente não trate essas questões como se isso fosse, na verdade, necessário dizer para as pessoas quando a gente é apenas um médium. Às vezes a gente tem uma intuição e fala, e de repente pode não estar completamente correto, tá bom? Passada esta fase, vamos admitir que seja verdade, beleza? Sim, ele ficou lá trabalhando. Trabalhando fazendo o quê? Porque na cidade do nosso lar tem pessoas dos mais diferentes matizes. Tem espíritos que estão lá trabalhando e que nem sabem que existe reencarnação, mas estão no nosso lar. Existem pessoas que estão querendo determinadas benesses no sentido espiritual, mas que, na verdade, não trabalham. Tem pouquíssimas horas de trabalho, mas querem usufruir de muitos benefícios. Isso é perigoso, da gente querer muito benefício oferecendo muito pouco. Então, ele pode ter sido um trabalhador, mas ele não quer dizer que ele tenha sido um expoente. Ele pode ter trabalhado uma coisa singela, uma coisa pequena, trabalhou 7 anos lá, ficou lá. E para que você se preparasse, é possível? É possível, mas eu não posso me abraçar com isso de maneira absoluta. Pode não ser isso, pode não ser verdade, mas vamos admitir que seja. De repente, a maturidade, você já com mais de 40 para ter um filho, teria melhores condições para recepcionar uma criança que poderia ter algumas exigências a mais. O importante agora não é olhar para este passado.
olhar para o filho dizendo, ele veio de uma colônia, ele trabalhou 7 anos para que eu me preparasse, para que isso não contamine o cotidiano. Lembre que as encarnações elas ficam esquecidas exatamente para que cada existência seja um momento novo para o espírito. Porque se fosse para a gente carregar tudo do ontem para o hoje, a gente viria com todas as nossas lembranças. Portanto, é muito importante que a gente não se afaste da compreensão de que essas informações elas podem até vir, mas eu não posso trabalhar com elas como se elas fossem a absoluta verdade. E se isso estiver contaminando o meu cotidiano, a gente tem que prestar atenção. O objetivo, na verdade, é que tudo seja novo, que haja um recomeço, que eu observe assim, olha, tem uma dificuldade com fulano, tem uma dificuldade com Beltrano. Olha, meu filho tem dificuldade com determinado comportamento, tem uma imperfeição moral muito mais forte. Para que a gente atue de maneira mais incisiva nesses pontos. Mas a gente não pode trabalhar isso de uma maneira muito incisiva. Eu lembro de um amigo que eu tinha, sabe, lembra? Que o filho, quando tinha poucos anos, 3, 4 anos, ele ficava no colo da mãe falando, o meu amigo está aqui, está falando comigo. Aí ele estava com uma arma, ele vai me dar a arma dele. Aí ele pegava a arma, aí ele me deu a arma dele. Então devolve a arma para o teu amigo. Aí se você ficar na criança, ele tem um amigo tem uma arma, aí a criança vai crescer e tem um amigo que tem uma arma, tem um amigo que tem uma arma, tem um amigo que tem uma arma. A criança se desenvolve dentro disso. Ela tinha 4 anos, isso quando ela foi crescendo, foi apagando, não ficou lembrança, ela nem lembra disso. Os pais nunca disseram para ele sobre isso. Por quê? Porque é importante que o começo seja novo. Se a gente ficar, por exemplo, dizendo o meu filho, esse meu neto aqui, ele é a reencarnação do meu filho, que faleceu há 20 anos atrás, agora ele renasceu nele. Eu vou criar meu neto olhando nele a imagem do meu filho. Isso não é legal. Isso não é legal. Meu neto é meu filho que desencarnou é meu filho que desencarnou. Que a gente trabalhe o cotidiano dentro das coisas que a vida nos oferece, sem se abraçar demais com revelações, principalmente de um médium só, para que isso não torne o nosso cotidiano muito contaminado por coisas que até podem nem ser verdadeiras. Uhum. E só ela demonstrou uma curiosidade sobre a vivência e trabalho no mundo espiritual. Seria ideal você ler as obras espíritas que falam sobre a vida do mundo espiritual. Muitos deles vêm e vieram através de médiuns que psicografaram livros onde eles contam tudo. Como é a rotina, são as cidades, o que fazem lá. Busque esses livros, vá numa casa espírita, na biblioteca e diga que tipo de livro você quer, que eles vão indicar para você. E aí você vai enriquecer o conhecimento sobre isso. Acho que o livro Nosso Lar seria o mais recomendável, que é o que traz mais do cotidiano da colônia, né? Pode ser. Tem outros autores também, né? Dependendo da preferência, né? Outros médiuns. Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, Jorge, Sâmia. A questão que chegou aqui para a gente, a nossa internauta, ela queria saber como é que a gente deve lidar com o tarefeiro, facilitador, que está passando por quadros de obsessão e muitas vezes são afastados do trabalho espiritual da casa espírita. Com vocês. Olha, se o tarefeiro está passando por um processo obsessivo, existem algumas tarefas que a gente deve evitar que eles participem. Eu disse algumas. A tarefa da mesa mediúnica, é bom que ele não participe dela. O trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, é melhor que ele não participe dessa atividade. Por quê? Porque são atividades que a gente está com o canal muito aberto com o mundo espiritual. Tanto o atendimento fraterno, como a tarefa da mesa mediúnica são atividades que exigem muita sintonia com o mundo espiritual para você poder acolher melhor, atender melhor, então tem que estar assim. Mas não é correto a gente afastar a pessoa da tarefa espírita. Aí não. Por quê? Porque ele precisa, a tarefa espírita é a terapêutica.
Então, ele não vai para a mediúnica, mas ele vai para o trabalho assistencial, gente. Ele vai distribuir sopa, ele vai cortar legume, ele vai carregar fardo de cesta básica, ele vai ajudar nas coisas que sejam relacionadas com os aspectos do socorro ao semelhante. Mexer uma panela de sopa, meter uma conchona dentro de um panelão para distribuir, meu Deus, isso é muito bom. Trabalhar na parte da arte pode ajudar, integrar o coral para poder estar cantando e sintonizando com coisas positivas. Não deixar ele inventar muita coisa na arte, não. Mas para integrar o coral, bacana. Não pode dar muita asa se ele está em processo obsessivo para ele trazer ideias de arte. Não. Deixa ele participar do coral bonitinho, legalzinho, que ajuda muito. Então, existem tarefas que é muito importante que ele participe. E há uma tarefa essencial para ele, que é a tarefa de atendimento espiritual. Bota o cara no atendimento, para ele ser atendido no atendimento espiritual, não para que ele seja trabalhador, mas que ele possa ser ouvido, ser acolhido, ser protegido. Eu lembraria aqui que o Centro Espírita A Caminho da Luz, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem um trabalho tão legal de atendimento espiritual lá, Rubens, que ele tem um dia da semana que é para atender só trabalhador, tá? Tem um dia da semana que o trabalhador está com algum problema espiritual, venha nesse dia. Isso só tem trabalhador, o trabalho não tem outras pessoas, é só para nós. Então, é uma maneira da gente se cuidar, né? Cuidar do cuidador. Agora, não é correto, Magali, que a gente venha a afastar a pessoa da tarefa espírita, mas de algumas atividades, aí tudo bem. Agora é o momento de nós acolhermos essa pessoa, levá-lo para o grupo de estudo, levá-lo para a tarefa assistencial, para o grupo de arte, para as tarefas de evangelho no lar, ele participar para implantar evangelho no lar na casa dos outros, porque tudo que movimentar com o esforço dele na busca de uma conexão vai ajudar bastante. Mediúnica, não é conveniente, não é? E assim também o atendimento fraterno pelo diálogo, a gente pode, de acordo com o grau da sua situação de obsessão, pode ser evitado porque ele pode dar maus conselhos, né? Ele pode dizer para a pessoa, gente, isso que você está passando é muito... Eu estou pior que você acredita? E aí pega, em vez de atender, vai contar a vida dele para pessoas. Minha vida está um inferno, meu amigo, está um inferno, eu estou querendo até me matar. Aí não adianta você ter uma pessoa fazendo atendimento fraterno se ela está dessintonizada. É o exemplo de um cirurgião no hospital. Né? Se o hospital observa que aquele cirurgião está com algum transtorno, não está bem, nós não podemos, por caridade, não, ele é espírita, vai fazer a cirurgia, não pode. Né? Ele vai ser afastado dessa atividade da cirurgia, mas ele não pode se afastar do hospital. Pelo contrário, agora ele precisa do hospital para cuidar dele. E ele não vai querer que os colegas dele olhem para ele com um olhar de preconceito, mas não é o grande cirurgião, não é o grande trabalhador espírita que está há 20 anos na casa espírita, como que pegou uma obsessão? Vai ver? Coisa boa ele não é. Entendeu? É isso que nós temos que tirar da casa espírita. Quando nós nos olharmos no espelho e olharmos os nossos companheiros, nós vamos pensar, nós somos todos almas capengas tentando caminhar. Nós todos somos almas que trazemos ainda um lado sombra considerável, mas estamos aqui buscando aprender, treinar, brilhar a luz. Tirar a capa da perfeição, da arrogância, porque tem os dois lados. Se ele estiver obsediado mesmo severamente, uma subjugação, não, mas se ele tiver num grau de obsessão simples, e ele já souber, já viu o diagnóstico mediunicamente, já sabe, já viu, já percebeu, ele pode ficar envergonhado de ir para a casa espírita, porque e a minha máscara de espírito de luz? Onde é que eu guardo?
né? E, por outro lado, a casa espírita também a gente traz aquele preconceito, né? Olha, afastou porque está perturbado, boa coisa não fez. Ou, como eu já ouvi muitas vezes, sabe por que perturbou? Porque deixou o trabalho tal. Ele tem 10 trabalhos, ele deixou um, perturbou porque ele esqueceu de ir no 10º. Gente, a gente ouve isso direto. Eu já vi um outro assim, Sâmia. Você está com obsessão, mas você abandonou o trabalho? Não abandonou. E por que você está perturbado? Não estou entendendo. A gente faz umas amarrações difíceis. Então, vamos começar a praticar dentro da casa espírita tudo que nós aconselhamos para os outros. Vamos ver os outros com compaixão, aceitá-los do jeito que eles são. E que eles nos aceitem como nós somos. Gente, hoje eu estou ruim, hoje eu estou chorando. Ontem eu fiquei com uma raiva, fiquei impaciente, briguei com meu sogro. Isso faz bem da gente poder falar. Que os nossos grupos de estudo, de estudo de livro dos médiuns, do evangelho, do que for, tenham um momento considerável para o estudo do texto e um momento considerável para nós conversarmos sobre esse estudo nas nossas vidas. Gente, isso que está falando aqui no evangelho, que a gente tem que amar até o inimigo. Olha, lá em casa eu não consigo, não. Nós temos que dar essa abertura para nós nos apresentarmos. É assim que nós vamos nos curar, tá? Então, esse companheiro, ele deve ser, dependendo do grau, se ele está num grau muito difícil, ele não vai conseguir fazer nada, mas ele não pode se afastar de vocês. Às vezes, vocês vão precisar ir até a casa dele e dizer: podemos fazer o evangelho no lar com vocês? Às vezes ele não tem condição de participar, mas vocês se reúnem com a família na sala e façam esse evangelho com o carinho que vocês têm tantos anos por ele. Vocês vão descobrir como lidar e o que fazer se pensarem de forma amorosa. Só um detalhe, se ele se afastou, se foi ele que se afastou, não deve ser o presidente da casa que vai atrás dele, porque vai parecer uma coisa institucional. Tem que perguntar no grupo quem é o mais próximo dele, quem é o amigo mais amigo. Então, é você que vai visitá-lo. Você vai lá, você vai vê-lo, porque ele não vai ter a sensação de ser cobrado. E aí, tem uma frase boa que eu aprendi quando eu era bem novinho, assim, tipo a Sâmia, eu aprendi essa frase. A frase era assim: existe muita diferença entre colocar o coração na vida dos outros e colocar o nariz. Então, entre colocar o nariz na vida alheia e o coração na vida alheia, tem uma diferença enorme. A gente tem que aprender a fazer essa diferença aí. Muito bem, gente. O relógio não para e a gente está quase que em cima da hora. Mas antes da gente fazer a prece, até o Jorge vai fazer a prece para nós, encerrando o programa, a gente recebeu aqui, o pessoal pediu para convidar aqui para esse evento que vai ter lá em Pouso Alegre, vai ter a participação do Jorge, Seminário Família e Desafios, um olhar espírita. Então tá aí na tela, pelos os nossos amigos lá de Pouso Alegre organizando esse evento, que vai ser durante todo o dia. E também eu queria aproveitar e dizer que a gente vai ter uma estreia aqui no canal da Rádio Fraternidade, que vai ser uma retransmissora de um programa novo, né? Um estudo novo. Mas eu queria colocar aqui, vamos lá.
uma produção dos nossos amigos da sala Joana de Ângeles, do canal Joana de Ângeles, e que a gente também está entrando na parceria para retransmitir quarta-feira, dia 4/6, né, 21 horas. Mas, gente, vai ser muito bacana. Parabéns, Sâmia, parabéns a Ana Tereza, aos amigos também do canal. Vamos fazer a prece? Faz aí para nós. Vai ser legal esse encontro. Muito bom. Muito bom. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço as inúmeras oportunidades que tu me ofereces. Eu te agradeço a chance de ser útil, a oportunidade que tu me concedeste para que retornasse ao mundo e viver entre os homens, para que através das experiências em contato com aqueles que circundam a minha vida, eu tivesse a oportunidade de lapidar o meu coração nas grandes verdades espirituais que eu tanto precisava para o desenvolvimento das minhas potencialidades na direção da luz. E o teu amor, reconhecendo as minhas carências, as minhas fragilidades, me trouxe de volta ao cenário da vida encarnada, para que aqui, Senhor, eu pudesse realizar o grande encontro meu com a minha natureza mais profunda e conseguisse transformar os meus sentimentos, as minhas verdades, com as oportunidades oferecidas no lar que tu me concedeste, no lar feliz que tu me deste, ou no lar infeliz que eu tive de conviver. Independente do que seja, hoje eu consigo te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que me oportunizou assim o renascimento entre os homens, a revisão dos meus conceitos e a possibilidade de ser hoje diferente daquilo que eu era antes de renascer. A chance do estudo, a chance da escola, do contato com as verdades materiais do mundo, para que eu aprendesse novas coisas. E foi tão maravilhoso, Senhor, as oportunidades que tu me concedeste nesta existência, para que eu dilatasse o meu entendimento sobre a vida, para que eu conhecesse verdades novas, para que eu pudesse me municiar de novos saberes para enfrentar os desafios da vida que se apresentavam no horizonte. A chance que tu me deste de que eu pudesse me defrontar com as minhas necessidades mais internas, que eu pudesse agora, já como adulto, descobrir quem verdadeiramente sou. Foi tão maravilhoso, Senhor, e ofereceres esta oportunidade de crescimento, a chance de poder realmente, como adulto, saber o que eu trago do meu íntimo, quais são as verdades que ainda resistem dentro de mim e que eu preciso delas me desembaraçar para alcançar a felicidade. Eu te agradeço, Senhor, por todos os amigos, por todos aqueles que me amam, que fazem parte da minha vida, que enchem de alegria os dias que atravesso.
que me oportunizam saber que eu não estou sozinho e que através deles eu sinto o teu amor por mim, porque através deles eu me reabasteço da certeza de que não estou sozinho no planeta e de que tu, da imensidão que tu governas, tens o teu olhar misericordioso sobre mim, Senhor, para que eu nunca descreia da tua misericórdia derramada sobre a minha vida. E dentre todas as coisas que te agradeço, dentre todos esses tesouros que tu me deste, eu quero te agradecer, Senhor, por este conhecimento magnífico que é o conhecimento espiritual, que a doutrina espírita tão bem representa. A capacidade de entender que sou um espírito imortal. Entender que a morte não existe nem para mim, nem para os meus amados. Saber que a lei de causa e efeito rege a vida e que eu terei outras oportunidades para reensaiar os passos equivocados que dei. Compreender a magnífica lei da reencarnação, a beleza da vida, o balé das existências. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Por me oportunizar estirar a venda dos meus olhos para contemplar a tua sabedoria derramada por sobre toda a criação. Saber que o meu destino é a felicidade. Saber que eu caminho na direção da luz, que o que me aguarda é ser um espírito resolvido. Meu Deus, como isso é maravilhoso! E tu me oportunizas saber tudo isso. E me ofereces ainda o roteiro maravilhoso do Evangelho de teu Filho Jesus, para que eu não me perca no caminho. Senhor, nada, absolutamente nada para te pedir diante de tanto que tu já me deste. Recebe, Senhor, a minha mais profunda gratidão pelas inúmeras bênçãos com que tu coroas a minha vida, com que tu enches os meus dias da tua presença inquestionável. E eu só tenho para te dizer: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por todos esses saberes, por todos esses magníficos tesouros que tu todos os dias entregas para que cada vez mais eu reconheça o teu amor e a tua solicitude por mim. Muito obrigado, Senhor, e que as tuas bênçãos permaneçam sobre todos os teus filhos, hoje e para todos. Muito bem, a nossa gratidão imensa ao alto por todo o amparo e por toda a assistência. Divina, seu boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar, né, nossa noite, a nossa semana. Que a gente possa ver muito sentido na vida, né? No trabalho, em qualquer lugar que estivermos. Boa noite a Sâmia, ao Jorge, e que assim seja, né? Que assim seja. Muito bem. Sâmia, seu boa noite. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui, que tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Boa noite a vocês, Rubens e Divina. Gratidão pelo acolhimento toda segunda-feira aqui. E Elahá, boa noite. A gente se vê. Olha, eu, antes de me despedir, quero dar uma boa noite para uma pessoa muito especial. Eu tenho um primo que se chama Gustavo Elahá. Ele é filho de um irmão da minha mãe. E o Gustavo tem uma prima. Ela é prima do meu primo, mas é prima pelo lado da mãe dele, que não é judia. E essa prima mora nos Estados Unidos. Ela se chama Adriana Peixoto. E ela nos assiste, Rubens. E ela mandou um recado pelo meu primo para mim, dizendo: olha, avisa para o teu primo que eu assisto o programa Pinga Fogo. Então eu quero deixar um grande abraço para ela e dizer que nós estamos todos aqui, Adriana. E que as naturais dificuldades que todos nós atravessamos na vida,
alcança a todos nós. Ninguém de nós está isento do sofrimento e dos desafios. Não tema a vida. Lembre que a vida é imortal e não tema nada. Caminhe de maneira resoluta, firme, porque nós estamos todos juntos nesse grande propósito de descobrir o sentido de todas as coisas. Um abraço para você, minha prima, e que Deus abençoe a todos que estão na live e nos proteja para que na próxima semana a gente esteja aqui mais uma vez reunido. Boa noite para todos. Fiquemos todos em paz, aproveitando esses momentos de aprendizado e não nos esqueçamos, a gente está aqui com um propósito e esse propósito é se transformar e se melhorar e a cada dia a gente vai fazendo isso, tá? Um ótimo final de noite para você, quem está acompanhando depois tenha certeza também que nós vamos superar, tá bom? Fica com Deus, se Ele permitir, a gente vai semana que vem pro 265, tá? Gente, 265. E ó, corre lá, viu? Faça a sua inscrição pra gente estar no céu. Ano que vem, hein? É, porque olha, a gente tá... Depois não tem jeito, depois não cabe mais, né? E a gente está preparando muita coisa bacana. Quem vem quer voltar. Então, né? Então vai ser muito bacana, né? Esse céu, esse encontro. Isso, com a presença do Jorgito. Do Jorgito. Saber se ele vai para o céu. Isso que ele tá já está até inscrito, o crachá dele já está até feito, fiquei sabendo. Não é isso, Divino? É isso ele mesmo. ganhou o crachá primeiro que todo mundo. Agora, Jorge, as crianças já estão esperando ele. Quem mandou você prometer? Pois é, você vai ter que ir lá para o meio da muvuca das crianças. Entendeu? Acho que foi muito engraçado aquilo. Nossa, eu aprendi muito com ele. Então, pode. Eu tô achando que até os jovens vão querer. Mas fica com Deus, gente. Fica com Deus. Muita paz, gente, para todo mundo. Às 23h32. 23h32. Você acompanha agora aqui na Rádio Fraternidade um momento de palestras,